Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estudantes da Palavra de Deus, são todos muito bem-vindos, em nome de Jesus, a mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. E nós estamos conquistando agora, chegando à nossa terceira lição dentro da primeira carta a Timóteo, escrita por Paulo. E essa lição ela tem um texto que é um título que é muito significativo. Nós estamos estudando em cima do terceiro capítulo todo. E o título dessa lição é Presbíteros e Diáconos. É o que o autor nos sugere aqui. E é uma lição que vai falar sobre liderança na igreja, sobre cargos consagratórios dentro da igreja. Muito boa essa lição. Confesso que os textos semanais, ou o que está escrito na nossa revista, é leitura diária, eles são todos ótimos, tá? Ótimos. Você começa com Êxodo, falando sobre o conselho do sogro de Moisés. Josué, aquele texto esforça-te, não é verdade? Aí na quarta-feira você tem Neemias, a oração pelo povo, muito lindo isso. Marcos, você tem ali que o maior serve o menor. É um texto lindo, né? Que vai falar para nós profundamente. Na sexta-feira, João 13, verso 1 a 20, que é o texto onde Jesus lava os pés, né, dos seus discípulos. Liderança. Aí nós temos Filipenses, capítulo 2, Jesus não usurpando o ser igual a Deus, mas se humilhando, mesmo com essa liderança. E 1 Pedro 5, 1 a 4, que vai falar sobre o amor, né, o amor pelo rebanho do Senhor. Então, são textos maravilhosos. Poderia, evidentemente, o autor ter colocado muitos outros. Eu quero sugerir para você, para nós iniciarmos aqui, você aí em casa, né? Você que é estudante da palavra, leia o capítulo todo. Mas eu vou ler só os primeiros 2 versículos, o 1 e o 2, e depois vou ler o 8 também, de 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá? Vamos. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aí vai seguindo. O versículo 8, você tem uma mudança nesse texto, mas uma mudança no alvo, a quem está se referindo as qualificações, mas continua em uma mesma linha coerente de pensamento e de recomendação. Verso 8 diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, e também assim vai seguindo em diante. Então é um texto realmente maravilhoso e, coincidentemente ou não, você tem os 8 primeiros versículos mais voltados para pastores, já digo logo de cara, para desmistificar, porque nós estaremos dando algumas explicações sobre isso, e a partir do versículo 8, ou seja, exatamente na metade desse capítulo, nós temos as recomendações mais voltadas ao diaconato, aos diáconos, tá? Bom, vamos lá. O autor, ele diz assim, né? Objetivo é aspirar, quer dizer, desejar, no bom sentido do desejo, né? Aspirar, ter como meta, e respeitar a liderança na casa de Deus. Esse é o objetivo. Bom, ele diz assim: a liderança de uma igreja local é a chave para o seu sucesso ou a responsável pelo seu fracasso. Evidentemente, o autor não está sendo totalitário aqui, mas eu compreendo isso que ele diz, realmente. O pecado de quem tem mais responsabilidade, ele é sempre mais grave. A queda de alguém que tem um ministério pastoral em uma igreja, ele é sempre pior. Ele sempre vai causar, maiores danos, evidentemente. Mas não é o único responsável por isso, porque aqui nós teríamos que definir fracasso e sucesso, e isso daria muito trabalho.
porque alguns hoje acham que verdadeiramente fracasso é uma igreja cheia de pessoas. Mas depende de como essas pessoas estão vivendo. E outros também acham que fracasso é, no outro extremo, uma seleção de algumas pessoas apenas que podem viver de determinada maneira dentro da igreja. Isso também não é uma realidade. Igreja é hospital, é lugar de tratamento, mas não é lugar de ficar parado. É lugar onde nós realmente passamos por transformações contínuas. Isso é, a liderança tem que estar de olho nisso, né? Bom, o autor ele vem seguindo aqui, e essa entrada dele aqui, essa introdução é muito boa, né? E ele finaliza assim: o capítulo 3 de 1 Timóteo é muito importante para compreendermos o governo da igreja cristã primitiva. O texto nos aponta a existência de dois ofícios: presbíteros e diáconos, pastores e diáconos. São esses dois pontos que hoje nós iremos abordar. Liderança dentro da igreja, ela sempre foi algo necessário. Jesus já demonstrava isso, queridos, já desde os ensinamentos que ele deu aos seus apóstolos. Se nós formos lá em João capítulo 13, e que texto lindo, e se nós pegássemos esse texto maravilhoso, nós já estaríamos muito bem calçados. Eu amo esse texto e por muitas vezes vi o nosso querido e amado pastor, mestre em nossa igreja de ensino, e um homem que sempre se dedicou muito, inclusive em seminários dentro da cidade de Petrópolis, em uma época difícil, onde ele conseguia uma pluralidade sem ser vulgar e sem cair da fé, mas sempre ensinando com muita clareza, e isso é algo realmente maravilhoso, e eu até hoje bebo nessa água, né? E quando aceitei Jesus, há 23 anos atrás, eu vim. E eu sempre lembro do nosso pastor, quando leio esse texto aqui de João capítulo 13, porque depois de Jesus começar a lavar os pés aos discípulos, ele vai seguindo, e Pedro, com uma negativa contra essa lavagem dos pés, e o texto vai seguindo, eu vou achar aqui o versículo para falar com vocês. O versículo 12 diz assim: depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, lhes disse. Quer dizer, Jesus lavou os pés, ele se assenta à mesa e diz: entendeis o que vos tenho feito? É lógico que ninguém tinha entendido, não do jeito e o que ele queria ensinar. Ele queria falar sobre humildade. Mas olha o que ele diz aqui: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu o sou. Esse texto, quando eu ouvia o pastor Célio, e ouço ainda, né, porque ele, graças a Deus, prega, dá estudos também, eu amo, porque ele diz: vós me chamais de mestre e senhor, e façais bem, porque e dizeis bem porque eu o sou. E aí ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, e aí o texto vai seguir. Eu digo isso porque a liderança, ao contrário, às vezes, da forma humana, ela não é opressora, mas ela também não pode ser vulgar e frouxa. Ela é uma liderança, principalmente de um pastor, e um pastor, ele em um grupo de pastores, igrejas grandes tem mais de um pastor, não é o nosso caso ali, grandes em tamanho, né? Em número de membros, apesar de ser uma igreja mãe de várias outras igrejas, e nesse sistema nosso de governo, né? As igrejas se formam, se preparam e deixamos elas para lá, né? Nesse sentido de deixar que elas andem com as próprias pernas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, aqui, meus amados irmãos, nós temos algo interessante, porque Jesus aqui já diz, ele era mestre e senhor, então ele estava agindo dessa forma. E aí ele dá um padrão, que para mim é um padrão de liderança, ou seja, nós temos que servir uns aos outros. Se ele fez isso, a recomendação é: façam isso também. Sejam humildes uns com os outros, obedeçam uns aos outros e se ajudem. É um sentido cooperativo maravilhoso, tá? O primeiro tópico diz assim: quem são os presbíteros? E o autor traz aqui algo que também para nós é muito familiar.
tá? Para nós que eu digo da Igreja em Correias na obra de restauração. Paulo escreve: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 3 lições nesse verso. Tem que ser ligeiro aqui, porque realmente o ofício episcopado. Quero gastar um tempo aqui nesse pormenor que o autor fala para nós aqui sobre o episcopado. Bispo é a tradução da palavra grega episcopoi, passando pelo latim episcopos, que significa supervisor, guardião, superintendente. É o mesmo ofício de presbítero. A palavra presbítero vem do termo grego transliterado presbiteroi, que significa mais velho, em relação ao mais novo, ou seja, ancião, 66 vezes no Novo Testamento, indicando também um ofício eclesiástico. Não há distinção básica entre o presbítero ou ancião no Novo Testamento, pois os termos são intercambiáveis. E assim ele vai seguindo. Eu digo que isso é muito familiar para nós, porque também dentro dessas boas águas teológicas que regeram a nossa igreja durante esses 50 anos e ainda continuamos andando com todo o temor de Deus, ainda dentro desta linha, que é maravilhosa, nós compreendemos essa intercambialidade, para usar uma linguagem do nosso autor aqui, entre os termos. São termos análogos, são termos que se completam e que falam muito mais de funções do que um cargo propriamente dito, diferente dos outros. Por exemplo, nessa nossa visão, e respeitamos completamente os irmãos, né, que têm uma visão diferente, né, as igrejas que têm uma teologia um pouco diferente sobre isso, com essa diferenciação dos cargos, mas nós aqui compreendemos que são funções dentro desse cargo, que é o que nós chamamos do pastor. Exemplo disso, eu citava o pastor Célio de Lima Medeiros e o uso dessa forma. O pastor Célio de Lima Medeiros, ele é pastor de pastores. Ele hoje é um pastor de pastores e nós, que somos pastores, que estamos debaixo desse pastoreio dele, somos aconselhados e ele cuida de nós que somos pastores. Então isso é muito bom. Tem uma bagagem de muito tempo de conhecimento e também um temor, né, de Deus que ele conserva e que também nos inspira a todos. Assim, dessa forma também, o pastor da igreja local, ele também deve inspirar aqueles que são parte desse rebanho do Senhor, do qual ele foi chamado, aí entra o chamado, tá? Para pastorear, cuidar, então ele deve ter esse carinho, tá? É a natureza do ofício, excelente obra. O autor diz assim: não se trata de uma posição, mas de um serviço que requer excelência com dificuldade. Eu amei isso aqui, porque isso aqui reflete em pouquíssimas palavras, e eu acho essa economia de palavras aqui maravilhosa, porque isso reflete na economia dessas palavras, de verdade, a essência do cargo. Quer dizer, não é uma posição de destaque nesse sentido pejorativo da palavra destaque, né, para ser mostrado, mas é um serviço que requer excelência com dificuldade. E é exatamente isso. Porque você tenta fazer com excelência, sabendo que não agradará a todo mundo, com dificuldade. Agora, a última parte que ele fala aqui, ele fala o desejo pelo ofício, se alguém aspira ou almeja. Aí ele diz que excelente obra almeja, né, ou aspira ou deseja. É lícito qualquer pessoa desejar ser presbítero. Mas esse desejo deve ser um desejo piedoso. A resposta de um chamado de Deus. A vocação divina é a base de todo o ministério da igreja. E aí vão seguir textos importantíssimos, que, como eu disse, pelo pouco tempo não podemos desfrutar de cada um deles, mas vocês em casa têm que ler. Ele vai falar de qualificações, mas ainda pegando, antes de falar dessas qualificações aqui, falando sobre esse desejo, alguém pode desejar.
Alguém pode ter no seu coração, talvez, já plantado uma semente que aponte realmente para que essa pessoa tenha um chamado do Senhor, ou terá um dia um chamado do Senhor. Mas em um momento, ele tem que ouvir esse chamado, muitas vezes não é com os ouvidos aqui humanos, não é com a voz humana falando ao seu ouvido, mas é por circunstâncias e por situações. Eu vejo o chamado da seguinte forma: eu acredito que é algo que o Senhor realmente escolhe com toda certeza, isso é a base disso, o chamado é dele. Mas eu acredito também que aqueles que estão ao lado daquele que tem uma chamada reconhecem essa chamada, a igreja reconhece essa chamada de alguma forma, ou pelo menos uma parte dela, e principalmente, aí para mim entra esse elemento humano, Deus é o principal, mas nesse elemento humano, o pastor dessa pessoa que tem um chamado, reconhece o chamado na vida dele também. Eu acredito muito nisso, acho que funciona bem dentro dessa linha, tá? E eu acho que isso é algo bem pacífico também, na maioria dos casos. Quando ele vai falar de qualificações, todas essas, irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, aquele coloca o didactus, quer dizer, apto para ensinar. Isso aqui é lindo, né? Indica capacidade e habilidade para ensinar e instruir os outros com conteúdo bíblico, na dependência do Espírito Santo, sendo direcionado por isso. Eu colocaria todos esses elementos colocados aqui, isso é irretocável. É algo que você não pode inventar algo novo para isso, porque dentro disso, por exemplo, está incluído a santidade. Tem que se ter santidade, atitude santa, visão santa. Não dá para pastorear e ter um olhar meio ganancioso nas coisas financeiras. Não dá para pastorear e continuar desejando o sexo oposto de maneira indevida, sem que seja a mulher do pastor, evidentemente. Não dá para continuar para fazer parte, ser um pastor, né? Um homem com um cargo tão importante dentro de uma igreja e ter uma vida pecaminosa, longe, aonde ninguém está olhando. Não dá, queridos. Infelizmente, ou melhor, felizmente não dá. Mas daí são as grandes batalhas que talvez nem todos estejam preparados. Deus, ele chama. E o chamado também tem um quê de solidão, um quê de dor e outras coisas mais também que entram nisso, que nem sempre são tão agradáveis como as pessoas pensam. Porque alguns pensam que pastorear é pregar no domingo no púlpito da igreja. E isso é só a pontinha do iceberg, né? Muitas outras coisas estão por trás disso, né? E talvez, em alguns casos, as funções, porque aqui, como nós vimos antes, todas as funções, em cada nome desse, cada um indicando uma função mais específica, isso é algo que realmente também passa um pouco pela dor, porque tem que se deixar coisas de lado, né? Só lembrando, tá? Um pastor, ele também é ovelha. Um pastor, ele também é um homem que precisa também de carinho, de atenção, mas é um homem um pouco diferente também, eu tenho que admitir isso. E realmente reconheço isso nos meus pares e oro para que o Senhor me faça parecido com muitos homens de Deus que eu conheço, inclusive o nosso amado pastor, que Deus continue, pastor Célio, né, que eu digo aqui, continue trabalhando para que isso aconteça, tá? Ele vai falando, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, importantíssimo. Não pode ser novo convertido, ou seja, não neófito. Por quê? Porque senão vai cair no engano. E esse não neófito, às vezes, ele tem muito a ver com essa questão da visão das pessoas. Você vê uma pessoa pregando bem, você acha que o sujeito é pastor. Aí, rapaz, esse aí vai ser pastor. Por quê? Porque pregou? E, às vezes você pode. Irmãos queridos, na igreja primitiva, uma das maiores pregações, mais ousadas, e com um resultado que não teve, a princípio, conversão,
pelo contrário, deu uma morte para quem pregou, foi Estevão, um diácono. Homem cheio do Espírito Santo, com conhecimento bíblico. Meu Deus, que pregação é aquela que ele faz em Atos capítulo 7? Mas foi ele, Estevão, diácono, pregando, tá? Então, nós andamos assim. Não neófito aqui, evidentemente, porque ele não pode ser... Porque o novo convertido, ele ainda vai ser levado por vaidade, né? Um pastor, pior ainda. Eu também acho que isso aqui é inadmissível, como todos esses. E o último que ele fala é bom testemunho. E aí eu digo, da família, dos de fora da igreja, da sociedade, do restaurante onde ele come, do lugar que ele frequenta, das lojas que ele compra, do cartão de crédito, do banco, e assim vai seguindo, tá bom? É isso aí. Pode parecer pesado, e é pesado, mas é algo fundamental. A segunda parte dessa lição vai falar sobre esse outro cargo também aqui consagratório, que é os diáconos. E a pergunta feita é, quem são os diáconos? O autor diz o seguinte, o termo diácono vem do grego diákonos, que significa servo, serviço, servir, servir à mesa. Os substantivos diaconia, 33 vezes, diáconos, 30 vezes, e o verbo diaconar, entre aspas aí, tá, evidentemente, 34, são amplamente usados e são traduzidos por serviço, ministério, socorro e assistência. O substantivo diaconia é usado para ajuda financeira. E assim vai. Vai falando sobre essa situação maravilhosa dos diáconos. Origem do ofício diaconal é algo fundamental. Todo diácono em nossa igreja ganha um livro sobre a vida diaconal, sobre o que é realmente um diácono, ministério diaconal. Todos eles que entram em prova, porque em nossa igreja, né, os diáconos são provados antes de serem consagrados, tá? A origem do ofício de diácono foi para atender a necessidade das viúvas dos helenistas, dos gregos convertidos, tá? Judeus gregos de fala grega, ou até mesmo de cultura grega, existe esse ampliar do termo, tá? Mas é evidente helenistas, quer dizer grego, tá? De origem grega, que devido ao excesso do trabalho dos apóstolos estavam sendo esquecidos na distribuição diária. Em relatos posteriores, os 7 diáconos são mencionados não apenas por servir às mesas, mas por debater, ensinar, pregar e batizar. Filipe foi chamado de evangelista, que é um dos 7 diáconos chamado, toda vez que nós ouvirmos esse termo, né, um dos 7 diáconos, está se referindo a esses diáconos que estão em Atos capítulo 6, que foram escolhidos pela igreja primitiva, tá? Filipe era um desses. O autor dá um destaque para ele aqui. Os diáconos exerciam uma função específica nas igrejas locais. Jesus apresentou-se como um diácono na questão do servir, do servo. Lembremos de Filipenses capítulo 2, não usurpou o ser igual a Deus. Lembremos de Jesus, por exemplo, em João capítulo 13, que eu li para os irmãos, lavando os pés daqueles apóstolos. Lembremos de Jesus nessa posição em algumas situações. Tem um outro diácono que teve um grande destaque, já falei dele aqui, de maneira breve, foi Estevão. Estevão, ele também foi um homem usado por Deus e com muita sabedoria. Não vejo o diaconato como um degrau ao ministério pastoral. Eu fui diácono, costumo brincar em nossa igreja e digo, eu posso ter saído do diaconato, mas o diaconato nunca saiu de mim, porque um pastor também é um diácono. Mas esse diácono que o autor está falando aqui é esse homem que hoje, na igreja do século XXI, ele, quer dizer, nós estamos falando de mais de 20 séculos passados que esse cargo é colocado dentro da igreja, esse cargo consagratório é colocado dentro da igreja, com 7 homens fiéis a Deus que deram frutos, e 2 deles têm um grande destaque no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós falamos disso,
temos que entender que a autoridade de um diácono, eu quero usar esse espaço aqui para isso também, ela é maior do que nós possamos imaginar. Ele tem que exercer isso com amor, mas com autoridade, sim. Quando um diácono chama a atenção de um filho, de alguém dentro da igreja, coloca alguém no seu devido lugar, né, dentro do templo, a ordem do culto é com eles, o cuidado com as mesas é com ele, com a mesa do pastor, com a mesa da igreja, com os irmãos da igreja. A assistência social está na mão desses homens. São eles os práticos nessa área e são incentivados a fazer isso também, entre algumas outras funções, muitas outras. São homens de destaque, homens que geralmente assumem ao lado do pastor, e eu louvo ao Senhor pelo honroso grupo diaconal atual de nossa igreja. Admirei e vi durante muitos anos, ainda recém-convertido, o grupo diaconal de nossa igreja com uma presença maravilhosa. Diáconos como o nosso antigo irmão José Leonídio. Hoje temos um outro José Leonídio. Lembro-me ainda do irmão Antônio dos Santos e tantos outros irmãos diáconos que estão conosco, alguns até mesmo fundadores da igreja, homens honradíssimos, que nos dão um rico privilégio sempre em reuniões e também em ações, trabalham ainda de maneira árdua. Louvado seja o nome do Senhor. Exigências para alguém ser diácono. Como eu disse, a partir do versículo 8, nós temos um termo maravilhoso no texto de Timóteo, tá? De 1 Timóteo, capítulo 3, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado ao muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. E aí ele continua essa lista. De igual modo a quê? Semelhante ao ministério pastoral, semelhante aos pastores, as mesmas exigências, porque são cargos que estão inteiramente ligados e andam de braço dado, casados um com o outro, tá? E aqui ele vai seguir também uma série de recomendações. As exigências para alguém ser um diácono são excelentes. Paulo declara, semelhantemente, quanto a diáconos é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, e isso é algo que vai ser treinado. É por isso que tem o período consagratório, aliás, o período probatório, aquele que ele está em prova. Diácono, como pastor, tem que passar pela prova. Não inclinado ao muito vinho, não deve beber, irmãos. Não deve ter hábitos com bebida, porque muitas vezes hábitos que eu recomendo isso, em particular para cada um, quando me perguntam sobre isso, qualquer irmão, eu digo isso sempre, não beba. Você não tem necessidade disso. Você não precisa disso. Porque isso pode levá-lo ao risco terrível, de péssimo testemunho, de descontrole, tá? Então, isso é ponto pacífico entre nós, não é? Não cobiçosos de sórdida ganância. Cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cuidado com isso, porque isso engana. Homens, às vezes, preciosos para o Senhor, se perderam através dessa seara, no caminho atrás das riquezas, porque os caminhos, às vezes, ficam tortuosos, quando o nosso objetivo é só esse. Mas servindo ao Senhor, se for do plano dele, ele pode fazê-lo, né? Prosperar nessa área também. Conservadores, quer dizer, ele diz aqui, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Santidade. Vida com Deus. Aonde ninguém está olhando, nem a esposa, nem o filho, nem um amigo do trabalho, nem o pastor, nem os meus parceiros diáconos, é o homem de vida santa. É o homem de vida santa em todas as situações. Testados no trabalho, entra essa questão que eu disse do período probatório. Porque diácono trabalha.
Eu conto com os diáconos. Os pastores contam com os diáconos. Todos estamos juntos. São aqueles com os quais nós choramos. E eles conosco, nos abraçamos, conseguimos compartilhar trabalhos em muitas situações onde pessoas estão com muita dificuldade, em situações difíceis e delicadas. O enigma das mulheres, ele diz aqui da mesma sorte, quer dizer, aqui diretamente esse texto está apontando, irmãos queridos, para as mulheres dos diáconos. Mas também está falando sobre mulheres de pastores, também, né? Que elas sejam também respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. Né? E nós temos essa visão que realmente é isso que está sendo falado aqui nesse texto, porque ele aponta de maneira suave e sublime para isso, para que as mulheres realmente elas estão bem conceituadas nessa situação do ministério. Elas são auxiliares, elas são pares que trabalham junto, que sofrem junto. Um pastor, ele por muitas vezes, assim como um diácono, ele não pode contar tudo o que acontece na igreja em relação ao ministério diaconal ou pastoral à sua esposa. E muitas vezes o papel dessa mulher, de um pastor ou de um diácono, é ajoelhar-se e orar por esse homem, simplesmente. Porque as perguntas, o que aconteceu com você? Por que você está tão chateado? O que te perturba que você não está dormindo à noite direito? Não pode ser feito. Porque aquelas mulheres de diáconos e de pastores que já têm uma certa experiência compreendem que essas respostas nunca serão respondidas na totalidade. Porque quem foi chamado ao ministério pastoral foi o pastor, não a mulher do pastor. Ela participa, mas o chamado é do marido. Da mesma sorte, vou usar o mesmo termo, os diáconos, as mulheres de diáconos, o diácono ele é vocacionado a isso. E a mulher, muitas vezes, ela precisa de compreender que tem certas coisas que um diácono nunca vai poder contar em casa. Então finalizamos dessa maneira. É uma lição belíssima, falando realmente desse ministério maravilhoso. É duro, irmãos. Por muitas vezes tem lágrimas, tem choros, mas também nós temos tantas alegrias, não é verdade? Você que é diácono aí, você que é pastor, você que está aí assistindo essa lição, que coisa boa. É a alegria e a comunhão e o laço de respeito e de confiança que o Espírito Santo traça na vida de pastores e diáconos. E que toda a igreja, creio eu, é abençoada quando esse ministério trabalha azeitado, trabalha junto, trabalha de maneira coesa e, como diz a própria palavra de Deus, né, trabalhando com o mesmo ou em um mesmo sentido e em um mesmo parecer, na direção do Espírito Santo de Deus. Queridos, mandem perguntas se vocês quiserem nos canais da ICOR, Igreja em Correios da Obra de Restauração, e que Deus lhe abençoe de uma maneira toda especial. Semana que vem estaremos aqui mais uma vez nesse canal reunidos para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Que Deus te abençoe.